pega algumas coisas e coloca lá e outras coisas é só do homem, mas nós acreditamos que a Bíblia toda é a palavra de Deus falando conosco. Então as cartas também eram inspiradas por Deus, vinham diretamente de Deus. Aí nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo afirma que recebia da parte de Deus e não dos homens as palavras que escrevia. Ao discorrer as páginas de Paulo, percebe-se clareza, né, e convergência nos assuntos tratados, desde a criação, passando pela lei, a vida de Cristo, o arrebatamento da igreja e a coroação final dos trabalhos dos obreiros do Senhor. Com tanta precisão nos assuntos, fica caracterizado então como inspirada por Deus. Paulo foi conservado por Deus com vida durante todo o tempo que foi necessário para escrever as suas epístolas. Vamos ver aí as exigências para uma escritura ser considerada procedente de Deus. Primeiro, tem que ter fidelidade exegética. Então ela deve ser transmitida corretamente desde a época em que foi originalmente escrita, para obter-se uma representação exata do que Deus disse e fez. Deve ter então a fidelidade histórica, deve tratar com muito cuidado os assuntos que citam pessoas e eventos históricos. Não pode confundir homem, datas e eventos. Vamos ver algumas evidências que definem a Bíblia então como inspirada por Deus. A afirmação de aptidão, 1 Timóteo 3,16. São palavras do Espírito, 1 Coríntios 2,13. O termo está escrito, Mateus 4,7. E em várias outras passagens, Jesus disse que o Antigo Testamento falava a seu respeito, Lucas 24,27. O Novo Testamento equipara a palavra de Deus com a Escritura, Mateus 21,42. Nenhuma parte ou letra pode ser suprimida, pode ser retirada, Mateus 5,16. Então, para os apologistas da segunda metade do século II, aí, sustentavam a inspiração divina e inerrante das Escrituras. Tertuliano afirmava que só o que estava escrito na Bíblia era útil e que ela era a própria voz de Deus. Para Orígenes, ele dizia que a inspiração era tamanha que alcançava até os iotas. Para Martinho Lutero e os reformadores, dizem que a Bíblia então era a única autoridade para a igreja. Para João Calvino, Deus é o autor de todas as Escrituras, que estão na Bíblia, é evidente. Bom, e para nós, o que é a Bíblia? O que representa a Bíblia para você? Você ama a Bíblia? Você pode dizer que ama a Bíblia como a palavra de Deus, reconhece que é a palavra de Deus? Então, por que você não lê esta Bíblia? Ela é a carta de Deus enviada para nós. Por que você não lê? Porque nunca leu toda? Porque achou tempo para tanta coisa, mas não para ler essa Bíblia? Então, o que é a Bíblia para você? O que ela representa para você? Se ela é a palavra de Deus para você, por que quando ela está sendo lida, pregada, ensinada, você está conversando, está brincando, sai, não fica dentro da igreja, nem ouvindo essa palavra? Por que você não busca esta palavra? Por que você não quer entendê-la? Por que você não estuda esta palavra? Por que você não procura colocá-la no seu coração? Então, o que é essa palavra para você? Muitas vezes você tem dito, Deus não fala comigo. Deus tem aí um livro e bem grosso mesmo, muita coisa, falando com você, mas você não quer ouvir Deus falar com você. Procure ler a Bíblia. Bom, então nós vamos ver aí o questionário da nossa lição. E como resumo da primeira parte da nossa lição, nós temos então que Deus, o Criador, comunicava-se com o homem de forma direta. Deus mesmo vinha na viração do dia e falava com o homem. No resumo da parte 2, nós podemos dizer que com a queda, o homem perdeu então essa comunhão e a comunicação direta com Deus foi perdida devido ao pecado. No resumo da parte 3, nós podemos dizer que Deus se utilizou de diferentes métodos para se comunicar com o homem. E um resumo da parte 4, a revelação especial de Deus foi dada então aos homens, tanto pelas Escrituras, pela Bíblia, a palavra de Deus, quanto pelo Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, que veio a nós e falou diretamente com o homem. E isso ficou registrado então nos Evangelhos e continuou sendo registrado e ensinado através das cartas, epístolas, e escritos que ficaram registrados na palavra de Deus, na Bíblia. Como reflexão, nós podemos meditar no que foi ensinado,
nós podemos ver que a revelação especial de Deus foi dada aos homens tanto pelas Escrituras quanto pelo Verbo de Deus. Também o propósito da revelação especial é conduzir o homem a Deus. Então o propósito da Bíblia é conduzir o homem a Deus. O Deus da Bíblia relaciona-se com o homem a fim de comunicar-lhe seu amor e cuidado e por fim a salvação eterna. Então nós temos aí agora o nosso questionário. Primeiro, para responder no texto áureo, para completar, e ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Depois a nossa verdade prática, também para completar, o Deus da Bíblia relaciona-se com o homem a fim de comunicar-lhe seu amor, cuidado e salvação eterna. Depois aí na introdução nós temos aí como são os deuses criados pela imaginação humana. Então eles são inacessíveis aos seus adoradores, não desciam para ouvir ou falar com os gregos, como é o caso dos deuses do Olimpo, e esses deuses têm intermediários também falsos. Além dos deuses serem falsos, tem intermediários falsos, que não levam recado nenhum, que não podem fazer nada, não podem interceder nem fazer nada pela pessoa que usa esses intermediários. Depois, número 4, por intermédio de quem o ser humano tem livre acesso a Deus, o Deus da Bíblia, seu soberano Senhor e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, por intermédio de quem o ser humano tem esse livre acesso a Deus? Através somente de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois, na parte 1, a comunicação direta, a pergunta número 5. Como a Bíblia nos mostra que na criação Deus se comunicava com o homem de forma direta? Então, ao criá-lo, imediatamente infundiu-lhe o fôlego da vida, transformando-o em alma vivente, colocando o homem, então, uma alma que dava-lhe conhecimento, dava-lhe a psique, que dava-lhe, então, entendimento, para que ele pudesse, então, aprender a falar e se comunicar com Deus. O que Deus fez para evitar a solidão do homem antes da queda? Aí, na pergunta número 6. Então, o Senhor decidiu criar a mulher, uma adjutora, uma companheira para o homem, retirou então a solidão do homem para que ele pudesse se comunicar com alguém. Então, como era a comunicação de Deus com o primeiro casal antes da entrada do mal no mundo? Então, antes da entrada do pecado no mundo, como é que Deus se comunicava? Então, a Bíblia diz que Deus costumava conversar com o casal pela viração do dia. Então, todo dia, à tardinha, Deus vinha ao encontro de Adão e conversava com ele, e Eva estava ali também. E depois nós vamos ver os efeitos da queda. E pergunta número 8. Por que a comunicação de Deus com o homem foi prejudicada? Então, porque a queda, ou o pecado, devido ao pecado, o fez perder a comunhão e a comunicação com o seu Criador. Número 9. Como se iniciou a discórdia e a desavença entre os seres humanos? Então, nós podemos ver aí que em Gênesis 3, de 9 a 13, diz que quando o homem pôs-se a culpar sua companheira, que por sua vez culpou a serpente. Então nós vamos ver que a mulher, quando repreendida pelo Senhor, diz que a culpa era da serpente. E o homem, quando culpado pelo Senhor, diz que a culpa era da mulher. E todos receberam então a recompensa pelo pecado, a maldição dada por Deus ao homem, ao ser humano e também a Satanás. Número 10. Como foi a maldição da serpente e a redenção prenunciada? Então, após a queda, Deus pôs inimizade entre a serpente e a mulher. Essa foi condenada a sentir dores, fortes dores no seu parto, passando a ser dominada pelo marido. E naquele ambiente tenso, Deus também condenou a serpente e anunciou a redenção da humanidade, através da semente da mulher, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então você veja Gênesis 3, 14 e 15. Na parte 3, Deus comunica-se com o homem. Então, por que podemos afirmar que Deus é transcendente e imanente? O que quer dizer isso? Transcendente e imanente. Então, a despeito de habitar nas alturas mais insondáveis, e apesar de infinito e imenso, não permanece alheio às suas criaturas. Então Deus, apesar de morar nas alturas desconhecidas pelos homens,
Ele é um Deus que conhece, né? Ele não vive alheio, sem saber como vai, o que está acontecendo.